Sempre é muito, muito bom estar com vocês. E hoje vindo para cá e foi debaixo de água, de chuva, que muitos de nós chegamos aqui cedo. E eu me lembrei do texto de Cantares que fala que nem as muitas águas, nem os rios transbordando vão impedir esse amor. E esse amor, essa alegria de estarmos juntos como congregação, de estarmos juntos na presença do Senhor, recebendo dEle. E eu te confesso, como Ingrid, eu estou muito entusiasmado e não precisa pedir perdão pelo teu entusiasmo, pelo contrário, aleluia. Deixa que o transbordar do testemunho da presença, da glória de Deus, vai contagiando a cada um de nós, amém? Na verdade, a palavra fala que todos nós devemos ser cheios desse ardor, desse zelo, dessa alegria na presença do Senhor, sabendo que o nosso Deus está presente, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele quer se manifestar na vida de cada um de nós. Amém? Então, que alegria de estarmos juntos, mesmo nesse janeiro, que está nessa variação de tão calor, tão quente, e ao mesmo tempo, debaixo dessas temporais, dessa chuva inundando a cidade muitas vezes, mas que bom, que todos nós conseguimos chegar e estamos presentes e nos deleitando da presença do Senhor. Eu sei que o Senhor quer fazer maravilhas nas nossas vidas. Amém? No final do ano, a igreja lá em Canoas me pediu para repartir uma palavra e eu estava, na verdade, de férias com a família, depois de todos os percalços e provações, como o Jorge falou aqui, na questão da Thaís e do Michael. Eles tinham recém-chegado junto com a Marta e a Beth também, do Sérgio de volta da Suécia, em função daquela toda a situação onde Deus levantou e resgatou a vidinha da Thaís, salvando a vida dela. E nós estávamos na praia de Carneiros, em Recife, nos deleitando de dias de bonança, depois de tanta provação. E quando os irmãos perguntaram sobre essa palavra no final de ano, me veio muito forte essa palavra, tanto de Hebreus 6, como depois Efésios 4:15, a respeito de crescermos e de avançarmos. E de alguma maneira recebi como uma palavra tanto profética como apostólica, como o Ismael mencionou aqui para nós, nessa virada de ano e nesse ano de 2026. Então quero te convidar de nós meditarmos a palavra e trazemos algo bem simples, uma recordação dos fundamentos e um desafio para cada um de nós, seja pessoal, seja familiar, seja a nível de setor, da igreja na casa, no discipulado, seja como congregação aqui em Porto Alegre, ou em cada parte que você está recebendo esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quero orar mais uma vez. Podemos fazer? Para que o Senhor venha trazer revelação. E venha trazendo um óleo fresco sobre aquilo que já conhecemos, mas precisamos continuar avançando firmemente em direção à maturidade. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua abundante graça, e que tu estás presente conosco nesse dia, assim como todos os dias até a consumação do século. E queremos, Senhor, nesse ano de 2026, avançar firmemente em direção ao alvo, continuando sendo totalmente conquistados por Ti e pelo Teu propósito amado. Em nome do Senhor Jesus, queremos ser cheios, como a nossa irmãzinha falou, do Teu entusiasmo, do Teu Espírito Santo enchendo nosso coração, nossa alma, trazendo definições para a nossa vontade, firmeza nas nossas convicções, na nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra comigo em Hebreus 6, coloquei ali, avancemos firmes até a completa maturidade. É interessante que a revista atualizada fala, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Versículo 1 do capítulo 6 de Hebreus, quando ele fala ali perfeito, não é uma perfeição intrínseca em nós mesmos, mas é a maturidade. É uma relação
de crescimento no Senhor. E a King James Version, ela faz assim, prossigamos rumo à maturidade. E depois no versículo 3, sigamos pois avante. Fala na versão de King James. Eu gostei muito dessa versão porque parece mais algo objetivo do que a versão atualizada fala. Isso faremos se Deus permitir e deixemos-nos levar. Então, claro que a gente sabe que avançar, crescer, não depende só da minha força de vontade, pelo contrário, depende da graça abundante do Senhor, mas há uma cooperação entre a nossa entrega, entre a nossa decisão, entre a nossa rendição e o poder sobrenatural de Deus. Então, não ofereça resistência ao Senhor, deixa-te levar para aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, sigamos firmes a maturidade em Cristo Jesus. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós nesse ano de 2026. A congregação diz amém? Aleluia. Agora vem comigo para Efésios 4:15. Para mim é uma relação conjunta ali, com esse versículo de Efésios 4:15 com Hebreus 6:1. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não é matéria dada, já é conhecida de muitos de vocês, mas eu queria trazer esse frescor do óleo do Espírito para esse direcionamento pessoal, individual, como discípulos, mas também, certamente, se assim Deus permitir, como congregação, que possamos avançar nesses fundamentos, que já é base. Me lembrei aqui agora de Hebreus, que fala também de apeguemos-nos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais deixemos de perseverar nelas. E aqui ele fala então, o apóstolo Paulo, de que precisamos crescer em tudo, nessa maturidade, nesse crescimento, nesse avanço que o Senhor quer. Ele quer uma dimensão plena. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. E essa palavra seguindo a verdade, há muitos anos atrás aprendi com Mário Roberto, que fala também a respeito de andando e falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. E aí vem sempre a pergunta, crescendo em tudo o quê? E eu quero relembrar contigo então 4 parâmetros. Crescendo em unidade, crescendo em qualidade, crescendo em quantidade e crescendo em finalidade. Você pode repetir comigo essas 4 palavras-chave que de cor e salteada já é matéria dada para cada um de nós. Unidade. Mais forte, unidade. Qualidade. Quantidade. E finalidade. Nós sabemos que essas 4 palavras-chave, ela vem dessa frase, que não é um versículo bíblico, obviamente, mas é junção de verdades bíblicas, de princípios absolutos da palavra de Deus a respeito do propósito eterno, de nós sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Isso permeou, isso que o Telmo está narrando nesse livro, Tempos de Restauração, isso é algo que permeou a nossa verdade, tanto como discípulos individualmente, como congregação, a respeito de sermos uma família de muitos filhos. Você diz amém? Semelhantes a Jesus. E tudo isso convergindo para a glória de Deus Pai. Rabiscando aqui, unidade vem desse fundamento que nós somos uma só igreja em cada cidade. A igreja do Senhor Jesus, no qual nós somos parte. Somos uma congregação no meio da igreja do Senhor Jesus em Porto Alegre. Nós não somos a igreja, exclusivo, algo de uma soberba, orgulho. Pelo contrário, nós somos parte da igreja do Senhor, aleluia, de todos os santos remidos debaixo do governo de Cristo Jesus. Então, uma família, um só corpo, uma só igreja, uma só casa de Deus espiritual. Tudo isso vem trazendo continuamente a respeito desse fundamento da nossa unidade.
E aqui, claro, Deus quer aplicar isso na minha casa, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com minhas noras, com os netos, com todos os meus parentes. O Senhor quer trazer isso para a igreja na casa, no discipulado, no setor, na congregação, na igreja na cidade, na igreja no Brasil, no mundo. Ou seja, esse coração de que há uma só família de Deus em toda parte, em todo lugar. E nós somos parte dela. Você diz amém? Aleluia, esse coração generoso, coração inclusivo, o coração que identifica o mesmo Espírito de Cristo em cada irmão, quase disse aqui brother, né? Em cada irmão, em cada irmã, em qualquer lugar que nós encontramos, há um testemunho do Espírito Santo, falando alguns minutos com esse irmão, já identifica o mesmo Espírito de Cristo, a mesma graça, mesmo coração, conversão, e nos fala de que somos uma só família. Você diz amém? Qualidade vem, ou quantidade vem dessa expressão, muitos filhos, uma grande e numerosa família. Semelhantes a Jesus, nos fala dessa palavra da qualidade, santidade. Não é só nos convertermos e termos uma passagem garantida para o céu, é cada dia, e nesse ano de 2026, cada dia que passa, Senhor, eu quero ser mais semelhante a Cristo Jesus, no meu andar, no meu falar, no meu proceder, em todas as coisas, Senhor. Isso é um alvo pessoal, é matéria dada, conhecida, recalcada e sacudida, mas como é bom nesse ano de 2026 colocar de novo, Senhor, eu não abro mão desse propósito de Deus na minha vida, de que nesse ano eu quero ser, através, como o Jorge falou, das provações, ou das tentações, ou das situações, em vez de usar de desculpas para algo da carnalidade, eu quero que essa situação seja usada por Ti, Espírito Santo, para que eu seja aprovado por Ti, e seja mais semelhante à Tua pessoa, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? No relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. Esse ano passado fizemos 40 anos de casados, parece que foi ontem que aqui nessa congregação os irmãos, os pais nos abençoaram. Senhor Jesus, no dia a dia, naquilo que é rotineiro, naquilo que é cotidiano, naquilo que é a vida comum do lar, me ensina mais ainda serviço, humildade, quebrantamento, contrição, generosidade, a expressão de Cristo. Amém? Aleluia, e tudo isso convergindo para a glória e louvor do Seu nome, que em tudo que eu faço, em tudo que eu estou envolvido, engajado, aquilo que o Senhor quer realizar em cada um de nós, que nós possamos convergir tudo isso para a glória de Cristo. Você diz amém? Unidade, qualidade, quantidade, finalidade, tudo isso vem dessa frasezinha que é calcada em cima de princípios bíblicos. Não é um versículo bíblico, obviamente, mas está calcado, fundamentado em cima de revelações das Escrituras que tem que, de alguma maneira, decantar em nosso interior, no nosso espírito, nosso coração, nos conquistando, nos fundamentando, para que possamos, como nunca, avançarmos em direção ao propósito. Creio que foi pelas idas de 90 a 96, tivemos um encontro de discipuladores na chácara, e o Moacir nosso, como a gente brinca, genérico, né? O Moacir Adoni, ele trouxe 4 frases, e eu anotei aquelas frases, depois fiz pequenos ajustes, algum pequeno ajuste, né? Mas me ajudou muito ao longo da minha caminhada. Na questão de unidade, um só coração de conhecer a Cristo Jesus. Qualidade, um compromisso de viver a Cristo Jesus. Quantidade, um privilégio de multiplicar a vida de Cristo Jesus. E nessa finalidade, Senhor, tudo convergindo para a glória de Deus Pai, por meio de Cristo.
Jesus. 4 frases que me marcaram. Eu anotei ali, como eu costumo fazer em cada pregação, desde guri, né? E eu via Moisés anotando as palavras, Erasmo, né? E eu disse, meu Deus, com aquela idade, eles anotando todas as coisas, como se fosse a primeira vez. Senhor, eu quero concluir a minha vida, eu quero continuar até o final da minha vida, tendo essa avidez, tendo essa sede e fome de crescer cada dia, e não se dar por satisfeito, mas continuar sendo um discípulo, cada vez mais na tua presença. E isso me ajudou. Eu queria de novo, mais uma vez, para a amada igreja, repartir contigo esses 4 fundamentos. Você pode repetir comigo cada uma das frases. Unidade, um só coração de conhecer a Cristo Jesus. Na palavra-chave qualidade, um compromisso de viver a Cristo Jesus. Somos discípulos do Senhor. Na quantidade, um privilégio de multiplicar a vida de Cristo Jesus. E na finalidade, aleluia, todos nós convergindo, amém? Tudo para a glória de Deus Pai, através da pessoa de Cristo Jesus. Amém? Me caiu tão bem no meu coração, nesse ano de 2026, voltar para esses 4 fundamentos, Senhor. E ali, como eu coloquei ali um checklist ali, né? Senhor, eu quero, nesse ano, voltar à simplicidade desses fundamentos. Eu quero voltar ao coração de te conhecer, intimamente, experimentalmente, mais ainda que eu te conheço. Não te conheço só de ouvir falar, como Jó falava, mas também contigo, de te ver, de te experimentar. Mas o Senhor é infinito. Me lembrei quando eu estava meditando sobre essa palavra ontem, de que em Colossenses fala, capítulo 2, fala que nele habita a plenitude da divindade. Como conhecer alguém em quem habita a plenitude, a abundância de toda divindade. 60 anos é pouco, 82 também, 83 é pouco. Precisamos de uma eternidade inteira para desfrutar do oceano imenso, do universo inteiro, que é pequeno, que é ínfimo em comparação com uma divindade, da plenitude da divindade que habita na pessoa de Cristo Jesus. E eu quero, nesse ano de 2026, cada dia, não quero perder tempo, não quero me distrair com tantas coisas que chamam a nossa distração diária, com tantas mídias sociais. Senhor, eu quero focar na tua palavra, no Espírito, de conhecer a Cristo Jesus. Você diz amém? Eu te convido para caminhar nesse mesmo propósito, na toda simplicidade. Deixa eu te dar alguns versículos nesse primeiro ponto, de nós conhecermos a pessoa de Cristo Jesus. Podia encher aqui telas e telas, me restringir a 3 versículos aqui. O primeiro deles é João 17:3, que a vida eterna, a vida Zoé, é essa, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. A vida eterna, Zoé, a vida incriada, a vida imutável, a vida sobrenatural, é conhecer ao Deus único e verdadeiro, e ao seu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Não preciso mais nada, né? Coloquei ali 1 Coríntios 9, só para nosso entendimento, que esse conhecimento não é intelectual ou conceitual ou teórico, é um conhecimento experimental, de intimidade, de amizade, de comunhão, de koinonia, de profundidade. Fiel é Deus, pelo qual tu e eu fomos chamados à koinonia, à comunhão, à participação indivisível com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você diz amém?
Eu quero te contagiar com esse entusiasmo do Espírito Santo, que não é algo do John, não é algo de nós, né? Como a Ingrid falou, não é algo de um ou de outro, mas é fruto do Espírito Santo. Não tem como não se apaixonar e ser o maior desejo desse ano de 2026. Eu quero te conhecer mais. Mas quanto mais te conheço, mais eu te amo, mais eu quero mais. Eu não quero estagnar até onde tenho alcançado. Eu não quero olhar para trás e achar que já alcancei algo. Senhor, eu quero prosseguir em te conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer, já dizia Oséias, capítulo 6, versículo 3. Mas essa comunhão íntima, experimental, profunda, real, o Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso desafio, nas nossas dificuldades, nas nossas situações, ou provações, ou tentações, como o Jorge já falou aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que meu Deus é fiel. Você diz amém? Não há luta, não há enfermidade, não há dificuldade, não há situação maior do que o meu Deus. Que o Senhor renove no teu coração uma gana, um desejo. Senhor Jesus, renova nosso coração de conhecer a Ti, de andar contigo cada dia que se chama hoje. Nós queremos nos encorajar mutuamente a essa comunhão, um andar contigo, Senhor. Filipenses capítulo 3, quando fala sobre isso, para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão de novo, a koinonia do seu sofrimento. Claro que não é os sofrimentos da redenção, da expiação, da morte propiciatória de Cristo Jesus. Estou falando palavras teológicas aqui, né? A morte de Cristo, a salvação, nada de nenhum de nós pode cooperar nesse sofrimento, mas você pode cooperar no sofrimento por amor à igreja. Que a igreja seja seja santa, seja enorme, poderosa e convertida para a glória de Deus. Nesse sofrer, vendo o Filho sendo gerado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Acho que é nisso que está falando aqui, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, mas também me conformando com Ele para que eu possa experimentar a ressurreição, não só no último dia, mas também a vida ressurreta presente cada dia. Amém? Tem uma versão em sueco que fala: quero conhecer a Jesus, nesse versículo. Quero conhecer a Cristo. Me parece assim, Paulo, ele vai falando a respeito da vida pregressa dele, e ao mesmo tempo ele considera tudo isso como refúgio, chega a uma palavra forte como esterco, como nada valor, e ele diz: eu quero conhecer a Cristo. Ele diz, mas ele não conhecia, mas ele continuava dizendo: eu quero conhecê-lo. É infinito, é inescrutável, é impossível de ter qualquer tipo de controle ou domínio no conhecimento, porque você se perde completamente, no bom sentido, dentro daquele que é o alfa, o ômega, ele é o começo, ele é o fim, nele habita a plenitude de todas as coisas, da divindade. Senhor, eu quero entrar nesse oceano. 2026. Cada dia, no meu plano da leitura bíblica, eu quero continuar lendo a palavra, descobrindo quem é Jesus, quem é o Pai de todas as coisas, quem é o nosso Deus e Pai de nosso amado Senhor Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que em nós habita. Você quer levantar suas mãos comigo e dizer: eu quero conhecê-lo. Nesse ano de 2026 eu quero prosseguir em conhecê-lo. Quero conhecer o poder da ressurreição. Obrigado, Jesus. Somos renovados nessa manhã
nesse início de janeiro, somos renovados na alegria de prosseguirmos em Te conhecer. Como se fosse a primeira vez, Senhor, como se fosse o primeiro dia da nossa salvação, onde nossos olhos foram abertos para contemplar a glória da Tua redenção. Senhor, nós não queremos nada de estagnação, nada de passividade, nada de engessamento, nada de ficarmos acomodados com aquilo que já alcançamos. Queremos desfrutar nesse ano de 2026, desse conhecer a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. A segunda frase, na questão da qualidade e santidade, um compromisso de vivermos a vida de Cristo Jesus. Não por esforço, não por imitação, não por nosso braço, mas é pela vida de Cristo que em nós habita. Mas é um compromisso. 1 João, no texto da catequese, que muitos de nós aprendemos há tanto tempo, e nós precisamos retornar a esses versículos cada vez mais. Aquele que diz que permanece nele também deve andar assim como ele andou. Obrigado, Senhor. Eu quero andar, eu sou discípulo, tenho compromisso. Não é somente um conhecimento introdutório, embrionário, mas é um compromisso, Senhor, de viver a vida de Cristo, a vida abundante dele em mim, vida em abundância. Senhor Jesus, que alegria. João capítulo 14, falando do Paráclito, do Espírito Santo, o Espírito da verdade, Jesus fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada, habitação permanente. Ou seja, é por meio do Espírito Santo que em nós habita, que nós podemos viver a vida de Cristo. Não é no meu esforço, não é no meu braço, não é no meu ensaio, na tentativa e frustração, mas é no poder do Seu Espírito que em nós habita a vida de Cristo. Me lembro do livro do Werner Fronk sobre o supremo propósito. Muitas vezes já te citei isso. Tem um autor ali, Griff Thomas, no qual ele cita que a vida cristã é impossível de ser vivida. Só é possível de ser vivida pela vida de um outro, pela vida de Cristo em cada um de nós. Que se manifeste essa vida. Colossenses 2, 6 e 7, coloquei ali na tela, como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, o Kyrios, o meu amo, o meu dono, o meu patrão, meu proprietário, meu soberano, minha máxima autoridade. Assim como no início da minha fé, eu recebi a Cristo Jesus, o Senhor, e obviamente meu Salvador, assim também agora eu vou prosseguir, assim eu vou andar nele, andando, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, remetendo para Efésios 4,15, andai nele radicado, nele edificado, nele confirmado na fé. Me dá a impressão que eu poderia colocar aqui, assim, andai nele radicado, nele edificado, nele confirmado, nele crescendo em ações de graça. Tudo vai voltando para a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o centro, Ele é o fundamento, eu estendo as minhas raízes profundamente para receber todo o nutriente que eu recebo do meu amado Cristo Jesus. É sobre Ele que eu sou edificado. É nele que eu estou consolidado e confirmado. E essa expressão para mim, a característica de um discípulo que está crescendo em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, crescendo em unidade, em qualidade, em quantidade, finalidade. Ele vai crescer em ações de graças. Aleluia, Senhor. Só para dar uma pausa em cada um desses pontos principais, desses avaliações de nossa controle de qualidade, cada um desses trilhos eu tenho chamado também, onde nós vamos caminhando para o propósito. Quer levantar tuas mãos comigo? Se tu puder, levanta 2 mãos, levanta alto.
Eu fiquei pensando no cântico: levantai as portas as vossas cabeças, se até as portas levantam. Senhor, e quanto mais eu tenho que levantar minhas mãos para receber o Rei da Glória, o Senhor dos Reis, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, eu quero andar em Ti, eu quero ser conformado à Tua imagem e semelhança, eu quero me comprometer debaixo do Teu governo, Senhorio, como discípulo, para que a cruz opere em mim. Oh Senhor Jesus, para que a Tua vida opere em mim, para que a Tua morte, Senhor, mas também a vida da ressurreição, e a vida da Tua exaltação, vida sobrenatural, sendo transformada à Tua imagem, cada dia, no meu diário, no meu simplicidade, no meu secreto, no meu olhar, no meu pensar, no meu meditar, nas coisas do meu coração, Senhor. Limpa-me, lava-me, transforma-me. Não quero ser igual a 2025, eu quero ser diferente. Cada dia nesse 2026, cada dia passando, cada mês galgando, Senhor, novos horizontes em prática, na transformação à imagem e semelhança de Cristo Jesus, por meio, pela vida, pela obra, porque Tu me incluíste em toda a Tua obra redentora. Obrigado, Senhor. Aleluia. Jimmy profetizou na ceia que tivemos, que se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Pude estar junto na ceia de janeiro, a primeira palavra que Deus nos trouxe, e eu disse: Jimmy, Deus te deu uma palavra profética para a igreja, para a congregação em Porto Alegre, mas também queremos estender isso para qualquer lugar ao redor do Brasil e do mundo, que assiste as gravações aqui de domingo de manhã, que tem abençoado tantas localidades. Eu quero profetizar junto com você, de que se crermos, e nós decidimos crer, nós vamos ver a glória de Deus. Na nossa casa, nossa família, resgate e restauração de pessoas, unidade dos casais sendo transformados, restauração de matrimônios, nossas vidas sendo transformadas à imagem de Cristo, áreas de luta que você lutava por anos a respeito de caráter, de ira, de indignação, ou de inveja, ou de falta de perdão. Em nome de Jesus, nós profetizamos que queremos crer e ver a glória de Cristo na nossa casa, nossa família, meu interior, sendo transformado em imagem de Cristo. O perdão sendo abundante entre os casais. O ressentimento, a amargura e rancor sendo extirpado no meio das famílias. É impressionante como pessoas têm se dado o luxo de dizer: eu posso ficar ofendido com meu irmão e permanecer assim, como se isso fosse óbvio. Amados, isso é uma agressão à obra de Cristo, porque assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim também perdoai vós. Longe de nós, diz a palavra em Efésios, na continuidade do capítulo 4, longe de vós toda gritaria, ira, indignação, blasfêmias, maldade, malignidade. Senhor, longe de nós, isso não compete a nós como um discípulo de Cristo, pela obra de Cristo na vida de cada um de nós. Agora o Senhor quer nos trazer para esse terceiro ponto, que é a quantidade, e me dá uma gana de profetizar sobre toda a igreja no Brasil, sobre cada um de nós aqui, que há um prosperar, há um retornar à multiplicação em todos esses setores. A igreja em Porto Alegre saturando cada bairro, cada rua, cada localidade, desde a zona sul até a zona norte, até o extremo norte, leste e oeste, em todas as partes a igreja se mobilizando para esse grande frutificar. O que tem acontecido nesses últimos anos é um avivamento no nosso meio. É lindo de ver essa obra que o Senhor está fazendo, mas me dá uma gana, tanto profética aí, sem ser abusivo aqui, apostólica, pela palavra apostólica, não pelo dom, mas pela palavra em primeiro lugar, de profetizar que nós vamos ver a glória de Cristo de dezenas e centenas, e por que não dizer milhares de pessoas sendo convertidas.
aleluia, a fim de proclamar, Ingrid, aonde eu estou, em qualquer lugar, eu sou um proclamador, uma testemunha, e o Senhor me designou para gerar fruto. João 15, que está na tela, eu saltei ali, pedi para a irmã que me ajudou aqui no PowerPoint para destacar o fruto. Ele vai nos limpando, vai nos purificando. Aquele que não dá fruto agora vai dar fruto, e aquele que dá fruto vai dar mais fruto. E nisso somos glorificados, e nisso nós glorificamos ao Pai, e somos seus discípulos, nós damos muito fruto, fala no versículo 8, e no 16 ainda, nessa progressão, ele diz, é para isso que eu designei vocês, e chamei vocês, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Está lá, João 15, coloquei ali um resumo, mas eu gosto muito de profetizar, sem abusar da tua boa vontade. Tu quer colocar a mão no teu coração e profetizar sobre a tua vida nesse ano de 2026? Sabe qual é que vai ser a sequência? Vai ser fruto, mais fruto, muito fruto e fruto que permaneça. Agora você precisa dizer isso em voz alta e profetizar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os discípulos que Deus vai te dar, resgatar, restaurar. Diga comigo bem forte: fruto, mais fruto, muito fruto e fruto que permaneça. Mais uma vez, vem comigo: fruto, mais fruto, muito fruto e fruto que permaneça. Senhor, nós declaramos aqui que nós cremos na tua palavra, e nós vamos ver a tua glória. Assim como a ressurreição de Lázaro trouxe muitos se convertendo ao Senhor, assim também nós queremos ser como Marta e Maria, como Lázaro, que ressuscitam da morte, da estagnação, da acomodação, da autocomiseração, da autocentralidade. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer para si mesmo, vai gerar muito fruto. Senhor, que nós possamos morrer para tudo aquilo que nos impede, para começarmos a frutificar vidas para a tua glória. Esse ano 2026 é um ano profético de muita colheita. Glória, se prepara. Quero profetizar sobre tua vida um retorno ao cuidado das pessoas, ao discipulado, a uma gana de querer ver na tua casa, na tua família, a casa cheia de discípulos. Amém? Novas vidas, pessoas, amigas do teu oikos, do teu relacionamento se convertendo, começando a colocar alvo, Senhor, o fulano, o beltrano, o ciclano, me engano, Senhor, esse aqui, não, mas isso aqui é impossível. O Senhor diz, esse é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Os setores multiplicando, as casas sendo abarrotadas, bem vem essa palavra, de discípulos comprometidos uns com os outros, comprometidos com Cristo cabeça, comprometidos a serem conformados à imagem de Cristo Jesus, comprometidos ao conhecer a vida de Cristo, mas também que cada um de nós, sem exceção, amado, não tem justificativa nessa altura do campeonato, e muitos de nós aqui já somos veteranos, de nós estagnarmos, ou de nós nos acomodarmos. Eu amo a vida do Vini, do Brini, né, como os mais íntimos falam, por esse clamor evangelístico, por esse clamor de encontrar as vidas, de investir, de não cessar, né, de não retroceder, de não se acomodar com as vitórias ganhas, mas eu quero me apaixonar, Senhor, em muitas vidas para a tua colheita nesse ano de 2026, e eu quero ser um desses pais e mães espirituais. Você diz amém? Quero orar contigo para conversão. Tem mais 2 ou 3 versículos, deixa eu citar primeiro, falando a respeito, 1 Coríntios, Paulo fala de que não sois fruto do meu trabalho no Senhor,
a fim de ganhar o maior número possível, me fiz fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de todos os modos, salvar alguns. Mas nós profetizamos que não vai ser alguns poucos, vai ser muitos, o maior número possível, Senhor. E quando descobri Colossenses capítulo 1, 5 e 6, essa palavra da verdade do Evangelho que chegou até nós. O livro do Telmo está falando como chegou até nós essa palavra de restauração. Uma palavra que resgata e restaura as verdades, os princípios bíblicos, a efusão do Espírito Santo, o sermos cheios da glória do Senhor, o sermos e fazermos discípulos, o caminhar dentro do propósito, sendo conquistados por Ele. Quando eu entendi essa palavra do Evangelho que chegou até nós, em todo o mundo, Ele está produzindo fruto e crescendo. Isso tal acontece desde o primeiro dia em que entendestes, recebestes, ouvistes e entendestes a graça de Deus da verdade. Ah, meu irmão, quando você recebe a compreensão, a revelação da graça de Deus por nós, a graça de Deus em nós, mas também a graça de Deus através da vida de cada um de nós, tu fica imprestável para qualquer outra coisa, a não ser para o propósito eterno de Deus. Senhor, eu quero que essa graça no qual eu fui alcançado, que perdoou meus pecados, que me deu a justiça do alto, que me fez uma nova criação, que tirou a angústia, que me curou, que me libertou, que restaurou, Senhor, que me perdoou, bendito Deus e Pai, que é aquele que perdoa todas as minhas iniquidades, meus transgressões, cura todas as minhas enfermidades. Senhor, bem-aventurado o homem que não é encontrado acusação. Senhor, eu sou esse homem lavado pelo sangue debaixo do obra de Cristo Jesus. Bem-aventurado é a tua maravilhosa graça. E essa graça que não somente se derramou por mim, mas opera em mim para ser mais do que vencedor, para vencer as provações, tentações, situações, complicações, aflições. Senhor, me tornar mais do que vencedor em todas as áreas da minha vida. Agora, Senhor, tu queres transbordar essa graça para milhares de vidas. Seja aqui em Porto Alegre, seja na África, como o Jorge falou, eu estou tão curioso de ver aqueles suequinhos ali no meio. Senhor Jesus, aquelas crianças do Ivan e da Abigail. A Abigail era uma viúva aqui entre nós, e o Ivan era um solteirão lá na Suécia, e o Senhor fez um match, e além da filha mais velha, né, que ela já tinha, agora Deus deu 4 suequinhos ali, e agora eles vão para a África, vão ser marcados, nunca mais vão ser os mesmos. Ali são gerados 4 novos missionários. Deus é poderoso. Semana que vem, agora na quinta, estou indo para a Bélgica, para estar com os irmãos ali, da Alemanha chegando, e nós vamos estar fortalecendo os amados ali, seja Bélgica, seja Alemanha, seja Suécia, seja Brasil, aonde nós estivermos, Senhor, nós precisamos que essa graça superabundante se derrame. Você diz amém? Senhor, que cada um que nos toca, que nos abraça, que nos olhe, que nos escuta, possa receber a palavra de graça que extravasa de nossos lábios, o olhar cheio de graça e misericórdia, de fé, que Deus é poderoso para fazer algo tremendo com essa casa, com essa família, com essa pessoa. Senhor, queremos ser pessoas que ao abraçar teu marido, abraçar teus filhos, abraçar tua esposa, possamos transmitir renovo, alegria, graça. Ao falar com os discípulos, com os colegas de trabalho, com as pessoas nos quais tu convive, tu seja um fator de graça.
a graça transformadora, salvadora, santificadora e frutificadora. Estou inventando, nem sei se existe em português, né? Até me ajuda aqui. Oh, Senhor, mas que gera frutos. Agora eu quero orar contigo. Você que está presente nessa reunião, você que está escutando esse vídeo, eu levanto as minhas mãos e profetizo a abundante graça sobre a tua vida. Uma alegria, uma gana de retornar à prática das primeiras obras, de cuidar de vidas, de discipular, de ter gana pelo cuidado, pela paternidade, a alegria do discipulado. Que esse ano, Senhor, mais do que nunca, Senhor, nessa continuidade sobre o fundamento das casas e famílias que Tu nos deste o ano passado, que nesse ano seja um saturar da alegria e do transbordar, de cada um de nós gerarmos frutos e cuidarmos bem e multiplicarmos essas vidas para a Tua glória, Senhor. Traga um restaurar dessas verdades básicas na vida da Tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. E eu sou o primeiro a me converter, a me render, a me ajoelhar, como o cântico me levou aqui na Tua presença em adoração, a render, Senhor. Eu quero, esse ano 2026, ganhar vidas e novos discípulos, novas igrejas, novas localidades, novas cidades, novos países, para a Tua glória, Senhor. Vai multiplicando, Senhor. Ainda é tempo da grande colheita, e eu reparto do que eu tenho recebido, uma medida de graça e de fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O quarto fundamento é que nessa finalidade, tudo para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 10, 31, eu acho tão próprio para o nosso dia a dia. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu fico apaixonado como é que o Espírito Santo consegue colocar num versículo todo o propósito eterno de Deus. Parece que ele fala assim, porque comida e bebida é o que nós fazemos todo dia. Eu acordo de manhã já pensando no meu cafezinho. Confesso, eu acordo já sentindo o cheiro do café, tá? E pensando, né, naquele pão quentinho ali, que nós falamos do livro Pão Quente, né? E da palavra, sentar ali à mesa e com calma e tranquilidade é luxo, é férias para mim, cada dia que eu posso fazer isso na minha casa. Agora ele parece que dá um arremate.com ali, ou façais outra coisa qualquer. Trabalho, lazer, estudo, casa, concerto, cozinha, limpeza, qualquer coisa, Senhor. Eu tenho que ter esse moto, esse alvo. É para a glória de Deus. É com excelência. Você diz amém? É óbvio, mas nós precisamos encharcar os filhos, os netos, os discípulos, com esse moto, né, com esse alvo, tudo para a glória de Deus. Se eu vou fazer faculdade, eu vou fazer para a glória de Deus. Se eu vou fazer uma profissionalização, eu vou fazer para a glória de Deus. Se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, e preciso trabalhar, porque é para a glória de Deus. Senhor, é um home office, ou seja o que for, eu vou fazer para a Tua glória, Senhor. Colossenses 3 vai dizer tudo o que eu fizer, a palavra ou a ação, eu vou fazer em nome, através da pessoa de Cristo Jesus, e dando ainda a Ele graças a Deus Pai. Tudo que eu fizer eu não vou fazer para homens, mas eu vou fazer para o Senhor, de onde vem a recompensa, e para Ele não há acepção de pessoa. Então, Senhor, dele vem o galardão. Eu quero, como discípulo, independente dos outros, das decisões das outras pessoas, das pessoas às vezes retrocederem ou estancarem. Senhor, eu não sou daqueles que retrocedem. Eu tenho colocado a mão no arado, eu vou prosseguir firme para o alvo. Tudo para a glória de Cristo, até o final da minha vida. Amém? E ainda, olha só que versículo. O Espírito Santo me resgatou esse versículo há uns dias atrás, quando eu estava preparando essa palavra lá para Canoas. Olha só que força, para que o nosso Deus nos torne dignos da nossa vocação, da sua vocação, do seu chamamento conosco, cumpra com poder todo o propósito eterno, de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós.
E aí dá um looping santo, e nós nele. Eu te confesso que eu não entendi essa outra parte ainda totalmente. Nós nele, como é que eu vou ser glorificado nele? Mas ele glorificado em mim e nós nele. É um moto contínuo, é um looping santo. Ah, Senhor, eu quero que a minha vida e tudo que eu faço, cada expressão do meu rosto, cada toque das minhas mãos, cada pensar, cada meditar do meu coração, cada decisão da minha vontade, tudo para a glória de Deus, Pai. Que a vida de Cristo seja glorificado em cada like, em cada resposta no Instagram, ou no WhatsApp, ou em qualquer mídia social, que eu venha cooperar para a Tua glória, Senhor. Mas especialmente com a minha casa, a minha família, no dia a dia. Senhor, eu quero que Tu seja glorificado em mim e eu em Ti, em nome do Senhor. Concluindo, qual é o resumo do propósito eterno de Deus? Eu gosto muito disto. É uma pessoa, não é apostila, não é um livreto, não é um livro, não é uma teologia, não é um estudo. O resumo do propósito eterno de Deus tem nome e sobrenome, é Jesus o Cristo. É a própria pessoa dele. Quando Paulo relata o seu encontro com Cristo ali na estrada de Damasco, ele faz 3 vezes no livro de Atos. Um dos últimos é Atos 26, 15 a 19, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus de Nazaré, ele fala numa outra das passagens, ele se identifica como nazareno, daquele povoadinho de nada ali. Jesus de Nazaré, a quem tu persegues, tocando na vida dos meus filhos, tu toca na vida do cabeça, tocando no corpo, tu toca na cabeça, Cristo. E Paulo diz então depois, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Nessa manhã eu quero pingar colírio nos teus olhos, eu quero te dar novas lentes, para que tu comece a ter uma visão mais nítida, da pessoa de Cristo Jesus, da visão celestial, que nos apaixonou, que nos conquistou, que nos fez abrir mão de qualquer outra coisa para vivermos dentro do propósito. Que hoje, nessa entrada de 26, nós possamos crescer, prosseguirmos na visão celestial, que é a pessoa de Cristo. Coloquei aqui na tela penúltima, de que unidade, um só coração de conhecer a Cristo. Qualidade, compromisso de viver a vida de Cristo. Quantidade, privilégio de multiplicação da vida de Cristo Jesus, em milhares de vidas. A finalidade, tudo convergindo para Deus Pai, para a glória de Deus Pai, através de Cristo Jesus. Não, eu poderia fazer um denominador comum aqui, e a palavra que aparece em cada uma das frases é Cristo Jesus, é Cristo Jesus, é Cristo Jesus, e é Cristo Jesus. Você pode falar essa palavra, esse nome sublime, em voz alta comigo. Jesus, o Cristo, o meu propósito, a minha paixão. Obrigado, Senhor. Concluo com o texto de Filipenses 3. Acho que já contei isso, mas foi um dos primeiros versículos que me marcou a minha vida com Erasmo. Me lembro ali, no lugar onde nós nos reuníamos, no centro ali. E no segundo andar, ali o Erasmo começando um discipulado ainda nós como grupo. Eu não tinha revelação ainda de um discipulado individual, pessoal, aplicado do reino na minha vida. Mas quando ele começou a falar sobre Filipenses 3, 12 a 14, de nós prosseguirmos, e deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquilo que está diante de mim, para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Uma só coisa eu faço, nada
de 2025 ou do passado vai me atrapalhar ou vai me segurar para trás. Eu vou liberando perdão, eu vou rompendo com qualquer laço de carnalidade, pecados ou distrações, Senhor. Mais do que nunca eu quero olhar com foco para o meu amado, e eu prossigo para conquistar nesse ano de 2026 aquilo para o qual eu fui conquistado. Aleluia, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você diz amém? Do contágio do Espírito Santo eu reparto contigo essa paixão de nós focarmos, de nós limparmos nosso olhar, de nós decidirmos crer para ver a glória se manifestando na tua vida interior, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nos discípulos, na multiplicação das vidas, na simplicidade em tudo que fazemos, nas coisas mais simples da casa, até as coisas mais complexas do teu dia a dia, no teu trabalho. O Senhor quer ser glorificado, quer se manifestar com milagres, com prodígios, com sinais, com maravilhas, e quer nos surpreender. Nós acolhemos esse ano de 2026 para a tua glória, Senhor. Queremos avançarmos firmes para a maturidade. E queremos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Amém? E amém. Um beijo, um abraço. E não deixe de orar por nós, lá na Bélgica, em nome do Senhor Jesus. E não esqueçam de orar pelo Jorge, lá na África, e muitos dos irmãos que estão espalhados. Um bom domingo. Abraça teu irmão. Lembra e relembra da unidade, qualidade, quantidade e finalidade. Aleluia.